Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus. Só que antes eu quero dar a paz do Senhor Jesus, tá? Para você. E orar também antes de nós entrarmos na mensagem, tá? Do dia de hoje. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha suprir tudo que aquela pessoa precisar. Deus, perdoe os pecados dela. Deus, abençoe. Deus, faz a cura. Faça milagre, Deus, na vida dela. Deus, transforma, Deus. Faz o impossível, Deus. Que o possível o homem consegue, mas o impossível é só o Senhor. Então, o que for de possível, faz na vida dela, Deus. Restaura ela, faz ser uma nova pessoa, uma nova criatura, Deus, em nome de Jesus. E igual a palavra do Senhor diz lá em Salmo 23, versículo 1: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor não venha deixar faltar nada na vida dela, venha sempre suprir, venha sempre dar em dobro, Deus. Dá toda sorte de bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no Evangelho de Lucas, tá? Do doutor, o médico Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e versículo 1, tá? Que a gente vai falar sobre o Senhor no sábado, né? O Senhor do sábado, que é o Senhor do sábado também. Que diz assim, ó. Lucas, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu num sábado, passa pelas searas, ou passando, né? Passou pelas searas, dependendo da sua versão. Aqui tá, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando, ou arrancaram, dependendo da versão da tua Bíblia, tá? Espigas, esfregando-se com as mãos, as comiam. Bom, essa mensagem aqui, né? Jesus, eu creio que esse daqui foi a primeira coisa que Jesus fez no sábado, né? De tantas outras coisas, né? Que depois vem falando, até no versículo 6, né? Vem falando de um outro sábado que Jesus fez coisas boas, né? Fez coisa boa, que foi a cura do homem que tinha mão mirrada. E lá na cultura lá do judeu, daquelas pessoas lá, os fariseus, aqueles religiosos, né, que seguiam muitos mandamentos de Moisés, conforme Moisés tinha passado, né? Os 10 mandamentos, as leis todinha, eles seguiam tudo de forma como é que estava ali o mandamento de Moisés, que Moisés deixou, né, da parte de Deus para aquele povo. E Jesus, né, ele veio falando que ele não veio para poder tirar a lei de Moisés, que muita gente teimava, falando que ele veio para tirar, abominar. E Jesus falou bem claro: eu vim para completar os mandamentos de Moisés, as leis de Moisés. Ele não veio para tirar, para ser superior a Moisés, aí já era, mas não veio para se achar o tal, não. Que ele próprio Jesus falava: bom é meu Pai, ele não se achava. Ele não quis ser igual a Deus. E aquelas pessoas ficavam, né? Já tinha implicância com Jesus, pelas coisas que Jesus fazia naquela época, que era curar, né, enfermos, era fazer as coisas boas, fazer paralítico andar, curar leproso, fazendo muitas coisas boas. E aquelas pessoas religiosas não gostavam de Jesus pregando a palavra, falando da verdade, falando de cruz, falando da prosperidade, né? Falando das convenções das pessoas, falando do reino, falando do inferno. E as pessoas já ficavam intrigadas, com raiva, já não gostava disso. Não gostava quando, desde aquela vez que Jesus falou para aquela mulher adúltera: vai, não peque mais, as pessoas já estavam intrigadas ali com Jesus. Mas aí só foi aumentando por causa das coisas boas que Jesus fazia, né, na terra. E chegou uma hora que Jesus foi fazer coisa boa no sábado, que ele já vinha já curando, estava cansado, ele e os discípulos passando por vários lugares, fazendo tantos milagres, né? Eles sem se alimentar direito, eles não
cansado, né? Eles não conseguiam dormir direito, descansar direito, porque aonde Jesus ia, a multidão. Sempre tinha alguém precisando de Jesus, né? Até hoje, sempre tem alguém precisando de Jesus, de uma cura, né? De uma benção, de maná do céu. É que Deus fez cair maná do céu, né? Para aquela pessoa lá, da época de Moisés. Aí as pessoas acham que é por causa de Moisés, não foi por causa de Deus. Deus que quis dar maná, até eles ir entrar naquela lugar, naquela cidade. Aí depois parou. Que era necessário só naquela época, depois passou. Aí não precisava mais que caía maná de dia e de noite para aquelas pessoas se alimentar, aquele povo, aquela multidão. E Jesus sempre cuidando, tivesse sol, botava uma nuvem, tivesse chovendo, botava um negócio assim, tampando para não pegar chuva. Sempre Deus estava ali com eles e está com a gente, né? Graças a Jesus, está conosco, né? Onde a gente vai, a gente, Deus está, o Espírito Santo está, que está dentro da gente. Jesus está. E era assim na época de Jesus. Jesus na terra, porque naquela época o Espírito Santo não precisava estar dentro da gente, porque tinha Jesus lado a lado, Jesus ali fazendo, operando milagres ali, pessoalmente, fazendo aquelas pessoas ser transformadas, claro, através do Espírito Santo, mas Jesus não tinha partido ainda. Ele partiu, mas ele, antes dele partir, ele falou que ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, para a gente não ficar órfão. E ele é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui não, Jesus estava em carne e osso aqui, pessoalmente. Então, onde ele botava a mão era curado, né? Aquelas pessoas, o demônio saía, por causa de todo o poder, toda a autoridade que Jesus Cristo tinha, e passou para a gente, passou para os discípulos, e passou para a gente também. Ter no tempo de hoje, nos dias de hoje, ser usado como ele, né? Deu todo o poder e autoridade no nome dele, no nome de Jesus, que não adianta a gente falar no nosso nome, que não vai sair não. Tem que ser no nome de Jesus. A pessoa para ser salva tem que ser aceitando Jesus, não há outra pessoa, outro nome maior, soberano, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele vinha já muito cansado, os discípulos com fome. Igual naquela época, na época lá que Jesus fez a multiplicação, né? De 5 pães e 2 peixinhos. Tem a outra multiplicação também, que fez Jesus dos pães e peixes. Mas ali não só estava Jesus e os discípulos, ali estava aquela multidão com fome. Aqui não. Aqui era Jesus, mas mais os discípulos, que Jesus jejuava direto, Jesus orava direto. Mas aquele povo, parece ter as pessoas de hoje, muitas pessoas não querem jejuar, não conseguem fazer jejum, acaba fazendo jejum de tolo, acaba cortando jejum, fraquejando. Mas Jesus não. Jesus, quando foi batizado nas águas, né, e pousou o Espírito Santo nele, ele fez o jejum, ficou em jejum. Mas ele não fez só naquela época, ele fazia direto, falava sobre jejum, o jejum certo. As pessoas faziam jejum certo. Que muitas pessoas acham que é só comida, não, mas é vários tipos de jejum. E orar, aquele povo era preguiçoso, não é diferente de hoje. Jesus chamava os discípulos para orar, os discípulos dormiam. Quando era no monte, nem subia. Falava que ia ficar orando lá embaixo. Jesus depois descia, estava todo mundo dormindo. E Jesus, né, ele não gostava disso e não gosta. Quando Jesus fala, às vezes você acorda de madrugada, é para você orar, obedecer. A obediência gera a bênção. Mas o discípulo não. Ficava cansado. E quem fazia praticamente tudo era Jesus. Enquanto Jesus estava na terra, Jesus... Claro que todo discípulo poderia. Mas quem fazia mais era Jesus. E o que tinha trabalho mesmo é Jesus, mas Jesus não se cansava de fazer milagre, fazer coisas boas, abençoar as pessoas. Até hoje, né, Jesus fala
Meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Meu pai trabalha até hoje. Então, Deus é bom, né? Bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Jesus é maravilhoso, né, nas nossas vidas. E ali, né, naquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou a multidão, né? Fala que mais de 5.000 pessoas. Ainda sobrou, ainda. Cesto, né, com peixe, pães. Mas que Jesus sempre faz a mais, né? Mas aqui não, aqui era os discípulos que estavam com fome, junto com Jesus, mas Jesus segurava mais. Os discípulos não falavam, eu estou com fome, eu quero comer. Então eles passaram numa seara onde tinha os campos, né? Com as pessoal de obra, né? De mão de obra que trabalhava, agricultores. E eu creio ali também, né? Fala também espiga, né? Fala sobre seara, né? Sobre Páscoa judaica, sobre provisão de Deus. É um alimento. E aquelas pessoas passou num sábado, Jesus, né, com seus discípulos, e os discípulos com fome começaram a arrancar as espigas. E ali estava aquele religioso, aquele povo que seguia certinho, diretriz do mandamento de Moisés, né, o mandamento de Deus. E eles foram reclamar porque o discípulo estava descascando aquelas espigas, esfregando as mãos. Eu acho que, tipo, igual a gente pega um alimento assim para tirar a casca, lava, eles esfregando com a mão assim para tirar a sujeira e depois comer. Eles fizeram isso daí e começaram a comer, os discípulos. E aqueles fariseus, né, com raiva de Jesus, foram reclamar, falando que é lícito fazer isso no sábado, porque para muitas pessoas no sábado, muita religião, igual os adventistas, né, do sétimo dia, o sábado eles tiram para ficar em casa. Ia ficar em casa, mas sem fazer nada. Não ver televisão, não fazer nada, não ler a Bíblia, não orar. Eles falam que é o dia que Deus descansou no sétimo dia, que foi no sábado, dia do descanso. Mas não, Jesus, ele é Jesus de todos os dias. Ele é Jesus do sábado, da segunda, todos os dias. Ou seja, todo dia a gente tem que trabalhar para Ele, fazer as coisas para Ele. Jesus trabalha todo dia. Jesus está em todo lugar, ajudando toda pessoa que necessita, que precisa. E aqueles fariseus, né? Porque eles não faziam nada, igual eu falei dos adventistas, igual muitas outras religiões. Eles não vão no mercado, eles não vão na igreja. Quem joga bola não joga bola no sábado. Quem tem que sair não sai no sábado, fica dentro de casa e tira igual eles acham que Deus descansou mesmo, no sétimo dia. E se a Bíblia fala que Deus não dorme nem cochila, como é que ele descansou? Não. Jesus, ele continua trabalhando, Deus continua trabalhando, continua operando em nossas vidas, operando na vida das pessoas. Aí foram reclamar os fariseus, porque eles não faziam. Tem muita gente que não faz as coisas, que criticar as pessoas que fazem. Ainda mais coisa boa. Porque tem uma passagem que Jesus fala, que Jesus fez no sábado. Aí se aquela pessoa estiver morrendo, aí você pode curar, ajudar, você vai deixar morrer? Porque é sábado. Uma coisa que você pode fazer o bem, você não vai fazer porque é sábado. Jesus próprio foi e falou com os fariseus. Só que aqui Jesus pegou um exemplo que aconteceu, que Davi próprio fez, porque eles conheciam Davi. Sabia que Jesus é da descendência de Davi, da última geração, né, de Davi. E Jesus falou para eles, vocês não leram ou esqueceram o que Davi fez quando teve fome?
Com ele estavam, que ele não estava sozinho, né? Davi tinha outras pessoas, igual Jesus estava. Jesus não estava sozinho ali. Mas Davi e as outras pessoas que estavam com fome foram na casa de Deus e tomou os pães na proposição e os comeu lá da casa de Deus e deu para todo mundo comer. E na casa lá no templo, onde estava a, a arca, né? Falam que é onde está a presença de Deus. Ali não era só para o sacerdote, o sumo sacerdote te dá autorização para poder entrar, ter encontro com Deus, que agora, né, graças a Deus não, hoje, Mateus 6 vem falando, entra no teu quarto, dobre o joelho e fala com o teu pai em secreto. É diferente, você pode falar com Deus em qualquer lugar, principalmente no teu quarto de oração. Lá naquela época não, para você falar com Deus, você tinha que ir pedir a permissão ao sacerdote, sumo sacerdote, para entrar lá onde estava a presença de Deus, que é a arca da aliança, para poder falar com Deus. Naquela época, agora não, graças a Deus mudou. Jesus veio melhorando as coisas já era coisa boa, mas Jesus veio melhorando, ele veio para completar a lei de Moisés, fazer coisas melhores. Para quebrar com a religiosidade, porque Jesus não era religioso, e não gosta de pessoa religiosa. Entendeu? Claro que a gente tem que ser ligado a um Deus, ligado a Jesus. Entendeu? Ligado a uma religião, que é cristão, ser evangélico, ser pentecostal, mas não ser aqueles doentes, não, aqueles que são religiosos demais, aí não. Jesus veio para quebrar com isso. Só que ainda tem gente, felizmente, é assim, muito religiosos, que tudo para eles tem que ser do jeito que eles querem, do jeito que é, entendeu? Igual do jeito que era na época de Moisés, na época que era as igrejas antigas, igual a Assembleia de Deus mais rigorosa, antiga. E não é assim. Agora não, mudou os tempos, melhorou os tempos. Entendeu? A gente tem que seguir a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, não a doutrina dos homens. Não conforme os homens querem, mas conforme Deus quer, batido tudo na Bíblia, batido na palavra. Tem que ter ordem e decência. E aqui Jesus, né, falou para aqueles fariseus, né, o que aconteceu, o que Davi fez, e eles ficaram sem o que falar, né? Que Davi fez errado. Eles não falaram nada, agora quer falar Jesus. E Davi não fez errado, fez a coisa bem, a coisa certa, que foi ajudar os próximos, amar o próximo com a ti mesmo, né? A ajudar as pessoas que necessitam. E ele próprio se ajudou, Davi também, que estava com fome. E aqui Jesus estava ajudando as pessoas, Jesus estava fazendo bem para os discípulos, que eles mereciam. Porque estavam ralando muito, suando muito, fazendo a obra de Deus, a missão deles. E Deus abençoa. Aqui foi uma prova de Deus, que Deus abençoou Jesus, que eles poderiam passar a qualquer lugar, mas eles passaram ali. É porque Deus queria que eles fossem lá e comessem aquele alimento, se alimentassem. Então os discípulos ali com Jesus, né, perto de Jesus, se alimentaram, ficaram cheios. E aqui foi a mesma coisa com Davi, os pessoal se alimentaram ali e ficaram cheios também. Jesus falou que o Filho do Homem, né, é o Senhor até do sábado. Aqui no versículo 5, que Jesus, ele abençoa em tudo que é tempo. Jesus não fala que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Jesus abençoa em tempo e fora de tempo. Jesus não é bom em todo tempo. Em tempo que a gente mais precisar, Jesus está lá. Quando um barco parecia que ia virar lá, Jesus no barco lá, os outros nervosos, desesperados, Jesus, né, dormindo, mas Jesus estava lá, então o barco não ia afundar, porque Jesus está no controle de tudo. Então Deus sabe a hora de abençoar, e foi aquela hora ali, aquele momento de que Deus quis abençoar o discípulo e Jesus Cristo. Jesus foi no sábado.
Talvez você não espera nada, né, desse dia. Ah, hoje é domingo, mas acontece algo muito bom na nossa vida, acontece milagre, acontece algo bom da parte de Deus. Quando a gente menos espera, né? Vai ser assim a volta de Jesus, quando a gente menos esperar, num piscar de olhos, Jesus vai estar aqui, levando a igreja. Foi assim que aquelas 5 virgens, as 5 loucas, né? Daquelas 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. Que as prudentes estava ligada, mas a louca ficaram, porque não estava preparada, não estava ligada. E vai ser assim, Jesus quando voltar, quando vir buscar a igreja, quem não tiver preparado vai ficar. E quem tiver preparado vai subir, né, para a glória. Vai acontecer o melhor milagre, o maior milagre, que é a salvação. Que é estar com Cristo na eternidade. E é o que aqueles discípulos tiveram. Uma coisa boa. Por isso eles não saem de perto de Jesus. Então não sai de perto de Jesus, não abandone Jesus, porque o teu milagre vai acontecer, tua bênção vai chegar. Creia que Jesus está vendo tudo, está contemplando as coisas boas e as coisas ruins aqui na terra. Deus é justo. Aquele que merecer pelo esforço, pelo trabalho, Deus vai abençoar, vai dar, vai ter a recompensa de Deus. Mas não se esqueça de Jesus. Não fale, Jesus me abandonou, Jesus não está vendo, Jesus está vendo. E vai fazer. Tá? Mas é tudo na hora certa, no momento certo. Igual aconteceu para os discípulos ali. Igual aconteceu com Jesus, depois que Jesus foi batizado, né, nas águas e pelo Espírito Santo. Jesus, depois que passou daquela tentação, veio a benção. Os anjos, né, deram aquela bandeja para Jesus se alimentar. Foi assim com Elias, depois que ele estava lá na caverna. Os anjos foram e alimentaram. Jesus sempre vai te alimentar. Jesus sempre vai te alimentar. Não vai deixar faltar nada na tua vida, tá? Creia, tenha fé. Em nome de Jesus. Porque Ele está comigo, está contigo.